Fala galera do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo. Não, sacanagem, eu não faço normalmente, mas é que eu sempre cresci vendo os caras fazendo isso, então, sei lá, deu vontade de fazer e é bem legal, eu entendo porque eles faziam. Mas bom, basicamente, o vídeo de hoje eu vou juntar programação com Minecraft, até porque, como dá pra ver aí no título, eu sou um programador e meus grandes feitos. Bom, eu não acho que precisa ter grandes feitos, entende? Mas assim, eu já codei em Python, Godot, essas coisas aí eu acho que conta. E hoje eu vou tentar linkar um pouquinho de programação com o Minecraft. A base da programação são os bits, que no caso são 0 e 1, que também pode significar desligado e ligado, só que assim, cara, tinha alguma coisa no Minecraft que significava ligado e desligado, mas eu não lembro o que era. Hã? Hã? Gostaram da transição? Bom, basicamente, a alavanca ela significa ligado e desligado aqui no nosso querido Minecraft. E, a fim de vocês entenderem, quando tiver assim, é porque tá ligado, no caso é 1, e quando tiver assim, opa, quando tiver assim, é 0, desligado. Então, todo circuito que eu for fazer, eu vou sempre deixar uma lâmpadazinha perto da redstone, só pra dar pra ver se tá ligado ou desligado. Bom, e... Ah, uma das primeiras coisas que você aprende quando você começa a aprender programação são estruturas de condição. Então, como é que elas funcionam? Basicamente, se certa condição for atendida, certa parte do processo, do código, um certo algoritmo acontece. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um número. Eu quero saber se esse número é maior ou menor que 10. Se o número for maior que 10, eu duplico o número. Agora, se o número for menor que 10, menor ou igual a 10, eu triplico o número. E para isso a gente usa estruturas condicionais como if. Não sei se ficou legal, mano. E para isso a gente usa o if, que é uma estrutura condicional, para a gente saber se certa condição está sendo atendida ou não. Na programação é importante a gente saber se as coisas são verdadeiras ou falsas. Mas aí que tá. 0 e 1, eles podem ser ligados e desligados, mas ao mesmo tempo, eles também podem ser falso, no caso 0, ou verdadeiro, no caso 1. Ai, ai. Esses aviões, mano, os caras sabem, mano. Os caras sabem que eu sou um canal que vai crescer muito, mano. Os caras querem me impedir. Eles querem me impedir. Eles sabem, eles não podem me deixar solto. Eu sou um problema aqui no YouTube, mano. Não posso crescer muito. Não posso chamar atenção. Mas bom, continuando. E com isso em mente, significa que eu posso usar apenas zeros e uns em estruturas condicionais if para fazer uma certa coisa acontecer. Então, por exemplo, calma aí, agora vamos fazer. Nossa, acho que eu vou ter construído zero aqui. Não dá nada. Então, o exemplo mais simples que eu posso dar para vocês é esse aqui. A alavanca, ela está representando zero agora porque ela está desligada. Calma aí, de novo. A alavanca, ela está representando zero agora porque ela está desligada. Então, se zero, desligado, não ligar a lâmpada. Agora, se um, que é o mesmo que true, ou verdadeiro, aí liga a lâmpada. Hum. Mas então, se a gente for um pouquinho mais para frente, o que acontece se eu quiser duas condições? Ou seja, quando a gente está trabalhando com os nossos ifs, a gente pode colocar mais de uma condição para ser atendida. Ao mesmo tempo que eu posso querer que o número x seja maior que 10 para certa condição acontecer, para certa etapa acontecer, eu posso querer que y seja menor que zero. Ou seja, se as duas condições forem atendidas, aí tal coisa ocorre. Então, pensando nisso, eu fiz aqui um sisteminha pequeno para exemplificar para vocês o que seria um if com duas condicionais. Enquanto o if com uma condicional, ele viria aqui e abriria diretamente essa trapdoor, um if com duas condições exige que as duas condições sejam verdadeiras. Ou seja, se eu só ligar esse aqui, não vai levantar. Mas se levantar esse aqui, levanta. Mas o mesmo também funciona para o contrário. Então, se só isso aqui estiver ativado, a trapdoor não levanta. Mas quando esse aqui é ativado, aí ela levanta. O próximo passo são as estruturas de repetição. Aqui a gente pode usar for e while, mas para que eles servem? Basicamente, quando você tem um algoritmo que vai ser repetido várias vezes, ao invés de você ficar escrevendo ele infinitas vezes repetidas no seu código, você coloca um laço de repetição
para fazer ele várias vezes. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um número e eu quero ficar somando 10 a esse número 10 vezes seguidas. Ao invés de eu escrever lá que eu quero que número receba ele mesmo mais 10, eu só chego e faço o seguinte: crio a estrutura do laço de repetição e declaro lá dentro que eu quero que o número receba ele mesmo mais 10. E eu declaro quantas vezes eu quero que isso aconteça. Aí eu economizo linhas e um pouquinho do meu tempo. Esse sisteminha aqui representa como seria um laço while. Depois eu explico a diferença de while para for, mas quando eu ativar essa alavanca, certa ação vai ser repetida várias vezes infinitamente até eu quiser que pare. Então essa trapdoor vai ficar levantando sem parar a partir do momento que eu ligar isso aqui. Legal, né? Bom, é só um barulho que não é tão agradável assim, mas assim, funciona. Aqui basicamente eu estou fazendo um sistema que liga o pistão. A partir do momento que ele liga o pistão interrompe o próprio circuito que está ligando ele. E aí... Nossa, calma aí, vou sair daqui um pouco para conseguir ouvir. E aí, quando o pistão é ligado e interrompe o circuito, ele é desligado. Logo ele para de interromper o circuito e o ciclo se repete. Bom, agora eu vou desligar isso aqui. Mas agora, isso aqui vai funcionar até eu desligar isso aqui. Ou seja, não tem número certo de vezes para isso acontecer. Mas imagina que eu quero que certa ação ocorra um número planejado de vezes. Por exemplo, eu quero que essa trapdoor agora não fique sendo ligada várias vezes sem uma quantidade determinada. Eu quero que ela, sei lá, que ela levante umas 10 vezes. Então eu venho aqui, pego 10 de algum bloco, calma aí, e coloco aqui. Aí, calma. Aí isso aqui representa o que é um laço for. E eu não tenho certeza se foram 10 vezes, até porque eu acho que talvez não seja tão certinho assim, mas... Qual que é a ideia aqui? A ideia é que certa ação, no caso levantar a trapdoor, seja repetida várias vezes. Mas aqui a quantidade de vezes é determinada. Só para fechar aqui com mais uma observação que eu tenho, é que nos códigos a gente também pode dar um timer para as coisas acontecerem. Ou seja, eu não quero que o código faça a função toda de uma vez. Eu quero colocar um delayzinho para as coisas acontecerem. Para isso, quando a gente está falando de código, especificamente em Python, a gente pode importar a biblioteca time, se eu não me engano, e usar a função sleep. E aí eu coloco como parâmetros milissegundos que eu quero atrasar do código. Então, por exemplo, aqui. Aqui vocês conseguem ver que fica acontecendo infinitamente e bem rápido a questão de ligar, desligar, ligar e desligar. Vamos supor que aqui eu quisesse dar um tempinho, um delayzinho para as coisas acontecerem e não ficar tão repetitivamente. Vamos supor que aqui eu quisesse dar um delayzinho para as coisas acontecerem, para que elas não ficassem acontecendo tão intensamente. Então, o que seria um time.sleep no Python, aqui seria os repetidores de redstone. Então agora toda a função ocorre com um delayzinho. Bom, como eu ia dizendo aqui na estrutura for, até porque eu percebi que aqui vai ficar ligado 100% do tempo, né? Então eu preciso de algo que fique ligando e desligando para mostrar melhor. Bom, aqui esses repetidores de redstone funcionam como um delayzinho para o meu código. Então, saca só. Aí, tá, tá. É, funciona como delay, mas tem que ser um pouquinho melhor trabalhada essa questão aqui, porque tá meio estranho isso aqui. Mas, na teoria, é quase a mesma coisa. Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu fiz ele mais só porque eu já queria há um tempo começar a colocar uns conteúdos legais envolvendo programação, até para não ficar um conteúdo tão maçante. E também porque eu também tava sem muita ideia de vídeo. Inclusive, se vocês quiserem alguma coisa aí, pode comentar. Fica à vontade, até porque também me ajuda dando ideia. E é isso, gente. Até um próximo vídeo e Deus abençoe vocês. Tento deixar essa telinha aqui com os códigos passando do lado, sabe? Aí vai ficar bem legal, eu acho.